Mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Alguém já está gravando para nós. Então, nós estamos aqui, né, no capítulo 3. E eu não lembro em que lugar que nós paramos. Vamos lá, me ajudem. O parágrafo é: entendemos sem maiores explicações. O meu é página 37, eu não sei para você. O meu já é 45. Está quase no fim do capítulo? Ô, Eduardo, você quer que eu projete o texto? Olha, pode projetar sim, se você quiser. Não, não é o fim, não, Ivone. Não. É no meio, mais um pouco. Nesse livro aqui é a página 42. Ó. Cada um tem uma parte. Nesse livro aqui, nessa versão, é a página 42. Pois é. No digital aqui é 37. Eu não estou conseguindo achar, não. Alguma coisa está acontecendo aqui no meu super. Ah, agora está andando. Só um minutinho, gente. Por favor, perdoe. Hoje eu não procurei com a velocidade certa. É que nós... Ah, já cheguei. Ah, entendemos aqui. Ele estava dando uma dura, não é isso? O pessoal estava fazendo a paisagem, né, para a entrada do emissário sublime que viria, e o André tinha feito, né, tudo bem direitinho, do jeito que ele gostava, mas, infelizmente, não apareceu nada daquilo que ele queria. E aí o nosso Clarencio, né? É isso? Não, Cornélio. O Cornélio deu uma dura no pessoal, né? Falou, vocês têm ainda 15 minutos para fazer a sua parte. Ele deu uma dura no pessoal. Né? Por quê? Porque é absolutamente importante o treinamento. Né? Vejam que o pessoal podia não estar em condições, né, de fazer, mas era um treinamento do poder de concentração e da vontade de cada um. Cada um tinha que fazer a sua colaboração. Por isso, eles podiam ter, ele e os colaboradores dele, podiam ter feito a paisagem sem precisar do André Luiz e dos outros caravaneiros. Podia. Mas ele deixou para eles uma parte importante, certo? E que precisava estar ali, como exercício. É como eu entendo que foi, porque eu fiquei refletindo. Por que eles não fizeram e ficaram cobrando, né, dos caravaneiros fazer aquela parte deles? Para mim, é um exercício. Inclusive porque, né, ele podia... Não ficou bom. Vamos fazer um retoque. E ele mesmo retocava. Ele tinha feito o tronco, né? A árvore da vida, aquilo que dava vida
a toda a paisagem, mostrando o poder da vida. Imagina se ele não ia poder fazer umas graminhas no entorno ali do regato que ia correr as águas cristalinas. Podia. Mas ele ainda deu 15 minutos. Vocês são responsáveis. Para cada um, as suas responsabilidades. Faz aí o seu trabalho. É isso que eu entendi. Vamos, então, seguir em frente. A não ser que alguém queira comentar alguma coisa. Não? Vamos lá. Dona Elisete. Sim, vamos. Entendemos sem maiores explicações o que desejava ele dizer e concentramo-nos, de novo, para consolidar as minudências de que deveria revestir-se a paisagem. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário, e quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso, e as mimosas flores azuis, semelhando-se a miósotes silvestres, surgiram abundantes. A árvore cobria-se de folhagem farta, e vegetação de singular formosura completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Tá bom, para. Então, veja só. Não é que o André Luiz conseguiu fazer a parte dele? Junto com os demais companheiros. E ele fez de maneira primorosa. Tirando de onde? Daquilo que ele tinha dentro de si. A lembrança, né, da vida no lar terreno. Que, no final das contas, virou uma faca de dois gumes, né? Porque aquilo fez com que a sua imaginação, né, a sua lembrança, o seu poder mental se fortalecesse de modo a ele criar um ambiente de uma vegetação bela, com flores, né, adornando tudo. E ele chorou de alegria. Né? Por quê? Porque ele conseguiu fazer. E o Cornélio, depois, ficou muito feliz. Ele não tinha sido só o André Luiz que foi advertido, foi todo mundo ali. Né? Mas ele, em particular, sentiu, porque ele tinha pensado, ele tinha mentalizado a criação dessa vegetação perto do regato. Não é? E aí, o Cornélio fica super feliz, né? Porque realmente a coisa aconteceu do jeito que ele queria. E nós vamos ver um pouco depois, né? Que essa recordação da vida familiar veio um pouco além do que precisava. Né?
E aí ele recebe um olhar do Jerônimo, né, de advertência. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas veja só, né? As flores, né? Aquele verde maravilhoso, né? Estava adornando as margens do riacho, né? Com um verde maravilhoso. Bom, com certeza era o verde da cor do uniforme do Palmeiras, mas maravilhoso, né? E as mimosas flores azuis, né? Que pareciam miosotes silvestres, como ele coloca aqui, né? E a árvore cobrira-se de folhagem farta, né? E vegetação de singular formosura contemplava todo o quadro, como se tivesse sido um grande artista, né? Que tivesse trabalhado nele. Muito bem. Algum comentário mais? Eu estou comentando essas coisas para a gente lembrar da importância, né, de nós entendermos o pensamento com aquela visão, né, que o Antônio e o Alexandre vêm sempre colocando do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, que pensamento é vida, né? Quando ele realmente depositou a sua determinação, né, para a criação da paisagem, ele conseguiu. Assim, nós também conseguimos. Lembrando que nós temos as limitações do corpo físico, que nem sempre nos permite atuar, né, direitinho nessa direção. Porque nós temos cá nossas limitações, né? Mas pensamento é vida. Vamos lá? Comentários? Eduardo, Oi. então, vamos imaginar o seguinte: você está numa reunião, nós estamos numa reunião mediúnica, e a gente começa a imaginar, né, e colocar assim na nossa mente, que cada um que está sendo atendido, a gente forma um feixe de luz vindo de cima, né, vindo do alto, vindo do Pai, e recaindo sobre, ou então iluminando esses que estão sendo atendidos. E isso é uma forma de vibração. Sim. Sim. Você sabe, eu me recordo muito do meu pai dizendo desse poder, né? Que ele se assustou quando ele viu que ele realmente tinha um poder fantástico. Meu pai tinha um poder de concentração muito grande. Ele realmente, quando ele determinava uma determinada coisa, lá, alguma coisa, durante o trabalho mediúnico, né, em que ele exigia de cada um atenção, firmeza de pensamentos, vamos pensar desse jeito, e assim por diante, ele era realmente assim, né? E ele contou duas coisas para mim, que ele teve a notícia, né, de que durante aqueles cultos africanos, né, que os negros faziam no Brasil, né, e que geralmente tinha o que a gente chama de preto velho, né, trabalhando, que eles começavam um trabalho, tipo assim, um ritual, né,
de manhã, às 6 da tarde, assim, né? E, naquele momento, eles plantavam uma bananeira e passavam a noite inteira, né, fazendo os trabalhos, os rituais todos deles. De manhã, a bananeira tinha dado fruto, amadurecido, e eles comiam da banana. Um outro episódio que o meu pai contou, e aí foi com ele pessoalmente, foi que ele falou: eu quero ver o poder da minha mente, se realmente eu consigo fazer alguma coisa. Aí ele pegou um botão de rosa, né, e começou a vislumbrar este botão abrindo e transformando-se numa rosa aberta, completa, né? E ele disse que ele ficou nesse processo de concentração e vibração sobre aquele botão de rosa durante mais ou menos 2 horas. E, ao final das 2 horas, a rosa tinha se aberto, né? E ele falou que aquilo assustou muito. Ele ficou assustado, porque ele não acreditava no poder do próprio pensamento. E quando a gente viu, né, na nossa reunião anterior, na nossa conversa, né, quando conta aquela história do Chico, em que o Emmanuel fala para ele olhar para trás e ele via ramaletes de flores ou todo perfume saindo, né? A vibração de agradecimento de uma mulher com quem ele tinha conversado, que ele não queria conversar, mas o Emmanuel falou: volta lá e conversa com a mulher, né? Vindo na direção dele, a gente fala assim: bom, o pensamento realmente é vida, né? Agora, você imagina usar este poder mental que nós temos para a satisfação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E como ele se achava um espírito ainda bastante endurecido, vamos dizer assim, ele falou que não ia mais fazer esse tipo de coisa e não fez. Alguém levantou a mão aí, eu acho que foi isso. Fui eu, Edu. Manda brasa. Estava aqui pensando no que o Faustinho disse. A gente, na semana passada, estava estudando no livro Pensamento e Vida um capítulo que chama Associação. E é muito interessante porque o Emmanuel começa o capítulo dizendo que se a gente pudesse enxergar a luminosidade e as faixas de pensamento, nós todos iríamos nos assustar, né? E é bem isso que você explicou, por exemplo, da associação com a flor, né? A associação no trabalho mediúnico, quando você tá atendendo. Então, só me lembrei disso, eu achei importante, porque o Emmanuel explica isso lá no livro, né? E diz, né, como é que a nossa mente se associa a todos os fatos, as pessoas e as coisas. Fala aí, quem levantou a mão aí? Sou eu, Edu. Uma coisa que me chamou a atenção, e isso foi a orientação que eu recebi também: orei e pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam, a bênção do seu divino amor. Eu acho muito assim importante que muitas vezes a gente está na reunião mediúnica e vai fazer uma vibração para um determinado espírito que está lá sendo atendido, né? Mas uma coisa que eu fui orientado assim: nunca interfira diretamente com o seu pensamento.
eleve o pensamento, peça ajuda a Jesus, né? Para que ele que tenha uma visão do que pode ser feito ou não, pelo conhecimento que ele tem de cada um de nós, né? E eu achei interessante que o André Luiz fez esse movimento, né? E na hora que ele estava ali passando a dificuldade, ele falou assim, vou pedir ajuda a quem sabe mais, né? Ele eleva o pensamento a Jesus para conseguir obter. Então, eu recebi essa orientação, eu acho que ela é bastante útil, né? Quando a gente está num trabalho mediúnico. Porque a gente não sabe o que está se passando naquela situação, né? A gente está ouvindo a fala, está ouvindo o dialogador e tudo, mas fica sempre assim, eu acho interessante, volta o pensamento para Jesus, né? Que é o nosso sol, né? Vamos chamar assim, pensa ele, fala, me ajude aqui na minha vibração em favor desse irmão, né? Eu achei isso um ponto importante de ressaltar. Sim, sim. Esse aspecto, né, da nossa, da importância de nós nos dirigirmos, né, em prece, é porque nós podemos falhar, porque ele falhou antes. Ele deveria ter cumprido o trabalho dele, mas ele não estava em condições de cumprir adequadamente, tanto que falhou. Aí ele tem a lembrança, e aí ele ora, pedindo que Jesus o ensinasse a cumprir o dever, né? E aí ele recebe esse influxo, que toda prece tem a sua resposta, né, do alto. E aí ele cumpre com o seu dever, né? Também achei muito boa essa lembrança aí dessa parte, Antônio. E no trabalho mediúnico, nós sempre pedimos, né, que todos vibrem intensamente. E muitas vezes nós dirigimos essa vibração, que é fundamental, né? E essa vibração sempre ela é feita dentro de uma prece, dentro de uma elevação de pensamentos, né? Muito bem. Vamos em frente? Mais alguém quer fazer algum comentário? Então, vamos em frente. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a acaricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balançando-se os arbustos e a minúscula erva, e se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instante a instante. Olha que coisa, hein? Aquela paisagem tem vida. Vamos lá. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou, de súbito, meu coração ainda frágil. Não eram aquelas as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante,
e imponente, que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para descentelhar-lhes as raízes. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição de cooperador decidido nas edificações do momento. Fala. Aqui tem muita coisa para a gente conversar. Veja, quando ele vê, né, aquela paisagem maravilhosa, né, viçosa, e aquela gramínea dele, foi ele que fez. Olha o pensamento egoísta, né? A minha gramínea, agora tão viva e tão bela. E aí não teve dúvida. O pensamento volta para o egoísmo que ainda, vamos dizer assim, permanece dentro de nós. Por quê? Tudo bem, ele poderia ter lembrado da esposa e dos filhos. Não tinha problema ali. O problema é que a lembrança que veio carregada com o seu orgulho, desculpe, com o seu egoísmo, querendo que eles saíssem das suas vidas, né, na Terra e viessem para estar junto dele, e ele comandando de novo, formando um novo ninho, um novo lar, em que ele ia comandar a família. É nesse sentido que eu acho que foi o grande problema, né, que ele enfrentou. Porque isso traz de volta o seu sentimento de ainda ter a posse da esposa e dos filhos. E é isso que traz o sofrimento para ele. Primeiro, porque não consegue, né? Você não tem o controle sobre a vida dos outros. E, segundo, que o seu orgulho ferido, né? O seu egoísmo, o deprimia. Porque ele não podia conseguir isso. E aí ele sente aquela saudade imensa. Saudade do quê? Não é somente do lar. Sim, é uma saudade do lar, afinal de contas, ele conviveu por quantos anos, né? Tendo os filhos, com a esposa querida, formado um lar, né? Mas ele sabia que não ia poder, mas ele queria. E isso o levou, né, ao sofrimento. E o interessante é que talvez outros, mas com certeza o Jerônimo percebeu os pensamentos dele. Provavelmente aqueles que se assemelhavam com ele no aprendizado seriam aqueles caravaneiros que estavam conversando com eles antes daquela hora, né? Não iam conseguir.
Mas os superiores, sim. Tanto que o Jerônimo olhou para ele. Ou seja, percebeu a emissão dos pensamentos dele. De dor, de sofrimento, de orgulho, de egoísmo, de tristeza. E o olhar do Jerônimo foi de reprovação, com certeza. Porque logo ele se aprumou. Assim que ele viu o olhar do outro, ele... Opa! Vamos aprumar aqui. Eu acho importante esse trecho exatamente por causa dessa situação que ele mesmo se coloca. Comentários? Edu, é um trabalho mediúnico que eles estão fazendo, não é? No final das contas, não é, né? Quer dizer, até pode ser, na medida que tem dois trabalhadores ali com a mão ali dentro, ali nas paredes ali daquele invólucro, né? Em que eles fizeram aquela paisagem lá dentro. Então, aqueles dois provavelmente estariam fornecendo as energias para densificar, né, o corpo espiritual do visitante. Então, você pode dizer que ali estava tendo um trabalho mediúnico de materialização. Entendi. É assim que eu vejo, tá? Então, se alguém vê de maneira diferente, por favor, me diga. Mais alguma coisa? Então, vamos em frente. Cornélio de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança, sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que repartem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam sem desesperação e sem desânimo os deveres fraternais que lhes cabem ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário e, dentro da imponente quietude da câmara,
vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Guarda para? Alguém quer comentar a prece do Cornélio? Ele coloca o centro, na verdade, né, da rogativa, os trabalhadores que partiam para a crosta, que eles iam para regiões inferiores, muito inferiores, comparativamente ao nosso lar, onde eles estão, né? E trabalhadores da seara divina precisam estar sempre firmes e fortalecidos pelos benfeitores, né, pelo alto. Então, ele coloca, né, a solicitação em benefício desses companheiros, né? E aí a câmara se enche, né, de luz. Uma luz inexplicável. Desculpem. Se ninguém tem nada a falar, nós vamos em frente. Guardava a ideia de que reduzido o sol surgiria à nossa vista sob a nesga de céu no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Via-se-lhe. Só um minutinho. Ele sabia que o irmão estava chegando, se dirige a ele, que seja bem-vindo, né? E aí o personagem aparece com essa indumentária, né? Uma túnica bem leve, bem alva, né? Lilial, né? Entre a vegetação e o céu, ele aparece. Tem muita luz, mas não cega. É uma luz, né, que, com certeza, traz paz. Com certeza. Né? Então, fisionomia simpática de um ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinham extasiados e presos. É como se ele tivesse o poder de um imã e prende, né, pela sua própria posição, sem ele precisar falar nada, né? Ele prende a atenção de todos. Não é? Muito bem, só queria chamar a atenção disso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Então, vamos em frente.
Via-se-lhe apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Isso, só para isso daí, né? Olha que coisa mais interessante. Ele vê somente o busto cheio, né? Mais nada. Lógico, tem braços, mãos, ele vai falar sobre isso. Mas é como se ele não precisasse de braços e pernas, né? Então, vamos em frente. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépios, sê conosco. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível, na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ouvimo-lo sob infinita emoção, sem qualquer de nós... Para um pouquinho, por favor. E aí, ninguém vai falar nada? Não tem nada interessante aqui? Tem, né? Que a gente não consegue nem entender o que... Ele não, ele não vai nem se dar o trabalho de dizer o que foi dito, porque a gente não vai ser capaz de entender, não é? Não, nós temos que entender. Era aquilo que eu estava falando para você no carro, quando eu estava falando do André Luiz em determinados livros. Uhum. Em determinado momento, ele fala assim... ele simplesmente deixa parada a coisa. Ele não vai para frente. Então, primeiro, é bonito, né? O cara vem com... ele estava, basicamente, ele fala assim, seus braços e mãos revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra, mão direita, nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão, pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber, né, dourado cordão atado à sua cinta. E aí, o Cornélio, né, nominalmente, fala Venerável Asclépios, por isso que eu estava dizendo também, o pessoal dá cada nome, né, para o pessoal lá, Asclépios. Tudo bem, né? Provavelmente o nome Eduardo para eles deve ser assim uma coisa absurda, né? Mas Asclépios, e aí ser conosco. E aí que vem a coisa que, né? Ele dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. E abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Eduardo, Expliquem. qual é a linguagem do Espírito? Antônio, pelo amor de Deus, não me interessa a linguagem dos espíritos.
É o pensamento, eu sei disso. Entretanto, ele está falando, descrevendo, uma coisa para nós encarnados. Então, ele não pode esconder. Ele esconde coisa aí, na minha opinião. Eu sei que eu sou muito egoísta, muito chatinho. Mas, caramba, por que que ele não fala? Concordo. Desculpa, fala aí. Quem ia falar? E eu cortei. Não, eu que brinquei com você, falei, concordo. Eu brinquei com você, é o Antônio. Ah, você concordou. Ah. Yes! Até que enfim ele concordou uma comigo. Então, porque o problema é que o André Luiz faz isso não uma só vez, em vários momentos. Eu entendo que a espiritualidade superior não pode trazer aquilo que a gente ainda não esteja em condições de absorver corretamente. Porque a gente até pode absorver um monte de conhecimento, mas se aquele conhecimento não servir para a nossa iluminação espiritual, para o nosso crescimento espiritual, é melhor a gente não ter. Tudo bem, eu até consigo entender isso, né? Isso já aconteceu na época do próprio Kardec. Quando surge o André Luiz, né, nos escritos pelo Chico Xavier, foi uma revolução. Em São Paulo tinha um monte de gente que não aceitava os livros do André Luiz de jeito nenhum. Não aceitavam. Dentro da própria FEB, que tinha, graças a Deus, estava lá um grupo dirigindo, que também deve ter sido espicaçado pela espiritualidade superior, dizendo tem que publicar essas coisas aqui do Chico Xavier. Né? Assim como tinha coisas do livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, que não deixaram publicar imediatamente. E do jeito que estava, desde o início. Né? Veio depois uma publicação completa. Mas determinados aspectos dos livros do André Luiz, para quem está estudando como nós, né? E quando a gente, numa sexta-feira à noite, fim de expediente de uma semana inteira, né? Vem para estudar, é com o intuito, efetivamente, de aprender para o bem. E aí, a gente vê essa parte aqui. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Eu fiquei meio chateadinho com isso. Edu, passou pela minha cabeça aqui. André Luiz faz isso não é uma vez só, né? Faz algumas, né? Ao longo de toda a obra. Sim. Uma forma de ver isso é o seguinte: é para nos lembrar que tem coisas que a gente é incapaz de entender. Independente de eu ficar aqui chateado ou não, querendo saber ou não. Que pode ser também visto como uma lição, né? Daquela, olha, vamos lembrar que nem tudo ainda vocês são capazes, sabe, de Baixa a bola, né? Então, parece que, porque assim, porque se você parar para pensar aqui, ele não precisava ter escrito esse entre parênteses, entende? Ele podia ter posto um ponto, assim, dirigiu-nos a palavra, então, inexprimível na linguagem humana, ponto, e pulava para o próximo parágrafo.
Mas ele faz questão, né, de dizer, né, que então É. E assim, atendendo a imperativos de consciência. O que ele quis dizer com isso? Sei não, você tem que perguntar para ele. Então, Porque Eduardo, eu acho que você está pegando muito no pé do André Luiz, viu, cara? eu tô, uai. Deixa o coitado em paz. Olha Eduardo, aqui, eu provoco, Eduardo, desculpem. Só um minutinho, Antônio. Eu provoco porque eu tenho certeza que um monte de gente tem também esses repentes e fala assim, caramba, na hora que você está estudando e você vê isso, você para e pensa, puxa vida, né? A primeira vez que eu li, você acha que eu me detive nisso? Eu estava interessado na história. Estava interessado na história que ia acontecer, que estava contada ali no livro. Imagina se eu vou ficar parando, me atendo a isso. A segunda vez que eu li, passou de novo, eu queria relembrar a história. Tinha várias coisas interessantes, porque tem uma casa transitória que sai voando no céu, tá? Tá. Super interessante a história, né? Deixa eu colocar aqui energia no meu notebook, senão ele vai desligar. É o André Luiz que está falando assim, ó. Vou desligar seu note se você continuar pegando no meu pé. O Antônio ia falar. Fala aí, Antônio. É Antônio a que ia falar? Cláudia levantou a mão aí. Oi, Cláudia. Ô, Cláudia, Fala aí. Oi, Eduardo. Oi. É o seguinte, eu estava pensando nessa passagem aí do Asclépios, né, se dirigindo às pessoas que ali estavam, e eu fiquei meditando pelo seguinte: pensamento é diferente de consciência. E toda vez que os nossos pensamentos não estão equilibrados, na maioria das vezes estão atrapalhados, né? Com muitos desafios, vai faltar para a gente criatividade. Por quê? Porque a gente está muito focado, às vezes, num ponto. E como a gente não consegue equilíbrio naquele ponto que a gente está com foco, falta criatividade. Eu não sei. E aí eu fiquei imaginando essa turma que estava aí para ir para ir fazer, realizar uma tarefa num orbe mais difícil, né? Com mais desafios. Então, o Asclépios não queria. Eu fico imaginando, tá? Aí, totalmente isso que eu estou falando é o que me levou a pensar. Interferir no, vamos dizer assim, na criatividade, devido porque está sendo feito toda uma preparação para que eles vão realizar uma determinada tarefa, né? Então, essa luz que está vindo aí, essa ajuda que está vindo aí, está sendo impregnado nos corpos espirituais deles para que eles consigam realizar da melhor forma possível dentro da sua criatividade. Acho que eu falei demais. Obrigado, gente. Comentário sobre o que a Cláudia falou? Ninguém? Eu pergunto para você o seguinte. Nossa, está acabando já? 19h59. Ô, Cláudio, nós vamos ter que deixar isso daí para a próxima semana.
Tranquilo. Você se prepare para me responder sobre a tal criatividade. O que você quer dizer que você está impedindo a criatividade? Que ele não queria impedir a criatividade da pessoa. Mas Das pessoas. Agora não, você não vai me responder agora, não. Não, tudo bem, tudo bem. Eu fiquei imaginando aqui, tá? Tudo bem. Então, você vai Tranquilo, obrigado. Você vai Obrigado. traduzir para nós esse negócio, porque eu fiquei um Tá pouco... bom. Tá bom. Para a casa. É que são 8 horas e nós temos que encerrar. A Yara está aí? Yara, está aí? Saiu. Saiu? Saiu. Tudo bem. Então, senhor Antônio, faz a prece de encerramento para nós. Posso fazer sim, Eduardo. É sempre uma alegria. Obrigado. Então, vamos imaginar aquele abraço amoroso de Jesus, né? Já que nós lembramos da oração que André Luiz dirigiu ao nosso mestre, né? O nosso amigo, como diz o Alexandre, nosso mestre do amor, né? Que vocês possam sentir o abraço desse amigo querido toda vez que nós nos voltamos a pensar em seus ensinos, a nos lembrarmos da caridade como ele nos ensinou, e com esse sentimento de muita gratidão a Jesus, a toda a equipe espiritual que trabalha com ele, para nos tirarmos, né, da ignorância, para nos tirarmos muitas vezes dessas prisões mentais, dessas cristalizações que nós nos envolvemos, né, ao longo de nossas encarnações, para que a gente vá entendendo, pouco a pouco, o verdadeiro do sentido do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Com esse sentimento, eu gosto sempre de lembrar do buquê de rosas que o Genivaldo lembra, né? Cada rosa representando aquilo que nós trazemos de melhor em nossos corações, em nossos sentimentos. E vamos depositar essas rosas lá no centro da mesa da sala 1, como muito bem lembrado pela Leida, né? Ofertando esses fluidos do nosso amor, do nosso carinho, do nosso respeito, à equipe espiritual do nosso cantinho, em favor de nosso irmão mais necessitado. E em agradecimento a toda essa equipe, ao nosso Mestre Jesus, oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que Jesus abençoe a todos aqui presentes e possamos ter um final de semana de muita luz, de muita paz, de muito aprendizado. Jesus, ampare a família da nossa irmã Isabela, né? Lhes dê força, lhes dê compreensão, lhes dê paz no coração diante desses desafios da vida. Que Jesus abençoe a todos aqueles que se reúnem em seu nome. Assim seja, Senhor. É Isabel mesmo. Obrigado, Antônio. Boa noite a todos. Cláudia, Bom fiquei final muito de semana. feliz de ter você aí no nosso grupo. Sim. Boa Deus noite. quiser. Boa noite, gente. Beijão. Ô, Cláudio. Pessoal. Fiquem... Ô, Cláudio, Oi. você sabe o que faltou para o André Luiz ali? Um docinho sei. de abóbora com coco e um queijinho fresco. Se ele tivesse mentalizado isso, ele tinha falado tudo que o Astrato falou. Acho que a consciência dele pesou, viu, Genival? Ô, Faustinho. Boa noite, A consciência gente. dele pesou. A consciência dele não ia pesar.
Não! Gente, boa noite. Fique com Deus. Bom final de semana a todos. Deus ampare e ilumine Cuidem. vocês. Tchau. Obrigado, igualmente. Cuidem dos pensamentos, viu? Vocês são muito levados. Tchau, Cláudio. Até mais. Tchau, Ivone. Nossa, maravilhoso. Adorei a aula hoje, viu? Que bom, foi muito Gratidão. bonito. Né? É. Gratidão. Tchau. Beijo, fica com Deus.